tu tinha dito que o primeiro remédio que foi feito para bipolaridade foi em 49, né? Foi o lítio, isso. Foi isso, né? Antes disso, o que o pessoal tentou para curar? Rezava, olhava. Tinha alguma coisa estranha assim que o pessoal tentou para curar isso aí? Tinha algumas coisas. Tinha choque de insulina, né? Dava insulina, a pessoa entrava na hipoglicemia, né? Tinha banhos gelados, né? De hipotermia, né? Era todo tipo de tratamento, nada a ver, né? Você tinha lobotomia em casos mais graves, né? Basicamente você enfiava um alfinete, um instrumento no meio da testa da pessoa, né? Você lesionava o cérebro dela, né? Tratamentos como eletroconvulsoterapia, mas não essa que a gente tem hoje, né? Que seria aquele eletrochoque lá de antigamente, você ainda não tinha anestesia adequada, né? A história do lítio é uma história milagrosa, na verdade, né? Ele inaugurou a ideia. Porque pensa, antes de 1949, toda a humanidade não acreditava que existiam remédios ou possibilidades de remédio para tratar algo que fosse emocional, que se manifestasse de maneira emocional, né? Então, se você vê alguém com esquizofrenia, bipolaridade, depressão, a ideia era que você estava possuído por demônio, ou a ideia era que aquilo ali não tinha cura, que era fraqueza, etc. e tal. O lítio veio mudar tudo isso. Eu falo 1949, mas antes disso já existiam relatos de usar o lítio. Mas em 1949 teve um médico australiano chamado John Cadet que pensou, deixa eu dar esse lítio aqui para essas pessoas que estão internadas. Qual que era a ideia antes? Você tinha uma bipolaridade grave, você era internado ali no hospital, nunca mais saía na sua vida. Você só ia ficar ali a vida toda, né? Não tinha esperança de sair. Ele deu para 6 pacientes e, milagrosamente, os caras melhoraram, pararam de ficar agitados, ficaram calmos e foram para casa. Isso hoje a gente acha normal. Na época foi um acontecimento. Como assim? Uma pessoa que antes estava dentro de um hospital psiquiátrico foi embora para casa, está vivendo com a família. Isso não existia. Isso foi o que inaugurou toda uma era daquilo que a gente hoje acha que é normal, de existir remédio para ajudar com qualquer questão que se manifesta em saúde mental. Então o lítio foi que trouxe isso, né? Em 1949 até agora. Foi uma revolução completa. Ele inaugurou a psicofarmacologia. E por que o lítio? O lítio, até hoje, a gente não entende muito bem como que ele funciona. A gente sabe de alguns mecanismos que ele funciona, mas são bem complexos. E é um caso à parte, né? Porque o lítio, se você for pensar, 1949 até hoje, então é um remédio aí de quê? Que a gente sabe dele há 70 anos. E ele ainda continua sendo primeira opção, primeira linha de tratamento na bipolaridade. Qual outro remédio você conhece há 70 anos que ainda continua com primeira linha, né? O lítio, ele é um elemento natural, né? Você vai lá na tabela periódica, ele é o número 3 lá, né? Tá como 3. E ele age de algumas maneiras no nosso cérebro, no nosso organismo, que consegue estabilizar o humor na bipolaridade, principalmente essa fase agitada. Não é para todo mundo, porém consegue, né? Na época você tinha até historiazinhas, anedotas, né, de que tinha certas regiões no sul da França que tinha muito lítio na água. E como não tinha remédio na época, eles levavam essas pessoas para essas regiões e elas davam uma melhorada. O cara dava um mergulho e voltava bem. Voltava melhor, né? Por isso surfista feliz. É claro que na época eles não sabiam que era pelo lítio, né? Mas foi a partir daí que começaram a pensar sobre isso. Né? O lítio veio com essa importância. O Kurt Cobain também, né? Ele até... O Kurt música, Cobain né? tem lítio, né? Porque ele era bipolar, né? O Kurt Cobain é um bipolar clássico, né? Que ele começa na adolescência, recebe o diagnóstico errado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Muito impulsivo, uso de droga, bebida, Tu deu depressão, né? Mais pesado que o céu? Tem a biografia dele, Mais Pesado que o Céu. Que legal. Né? Conta toda a história dele lá. Também ele teve uma infância um pouco estranha, né? Ele ia desenvolver qualquer coisa, porque o cara morou embaixo de ponte, morou no carro. A família dele era toda quebrada, assim. De pai brigava com a mãe e foi embora de casa e ele ficou meio desamparado, assim. Ele teve muito problema, né? Que desencadeou tudo isso aí. Mas eu queria saber por que o cara decidiu testar o lítio. Ele já estava sendo usado em alguma coisa? Já tinha antes, né, essas anedotas de que o lítio poderia acalmar de alguma maneira, né? Se você ir mais para trás, 1880, por aí, já tinha relatos de médicos que aqui e ali experimentavam algumas formas de lítio, né?
Ele não foi o primeiro a pensar no lítio, né? Você já tinha relatos de que aqui e ali, será que esse lítio aqui não funciona e tal? Ele tentou botar à prova, né? Ele foi o que provou que isso acontecia, mas outros já tinham tentado de alguma maneira. Mas assim, teve um problema, né? A história não é tão bem sucedida assim. Depois ele tentou dar doses maiores de lítio, né? E quando ele tentou dar doses maiores de lítio, a pessoa intoxicou e morreu no próximo experimento dele. Aí eles descobriram que o lítio tem um intervalo terapêutico ideal, entre 0,8 e 1,2. Se você passa demais no sangue, né? Se você passa demais dessa dose, a pessoa fica intoxicada. Então, o próximo experimento dele foi um fracasso, né? Aí ele voltou a dose para uma dose menor e viu que funcionava em doses menores. As pessoas que funcionam, então toma um monte aí. Exatamente. E não deu certo.